Bom dia na paz de Jesus. Quero deixar aqui uma palavra que se encontra em João 18, que fala sobre Jesus quando é preso no jardim de Getsêmani. E vou ler do versículo 1 em diante. Tendo, pois, Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que havia sobrevindo, adiantou e disse-lhes: A quem buscais? E eles responderam: A Jesus Nazareno. E Jesus disse: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles, Quando, pois, lhes disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Tornou, pois, Jesus a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu novamente: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixais ir estes. Ele estava se referindo aos discípulos, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, Senhor Deus, nenhum deles se perde. Então Simão Pedro, que tinha espada, ele tirou a espada da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Pedro, guarda a tua espada. Não sou eu que beberei o cálice que o Pai me deu? Ele estava se referindo que tudo que ele ia de passar estava sobre ele, E aqui fala, que era necessário, Jesus sabia de tudo que ele ia sofrer, Quando ele foi entregue, que ele foi traído por Judas, ele já sabia que Judas era o traidor, Ele falou que tinha um traidor, que sabia que ia ser traído. Só que os discípulos não sabiam que Judas que era o traidor. Mas Jesus sabia que Judas ia o vender e o trair aos fariseus, aos que o perseguiam. E era necessário que Jesus passasse por toda aquela situação, todo aquele sofrimento, todo o martírio, a humilhação, pública, o escárnio, a zombaria que ele tinha que passar, as chicotadas, os açoites e a crucificação, E eu acho que o mais doloroso de tudo também foi o fato dele ser traído por um dos que andava com ele, comia com ele, que dizia que o amava, que queria o bem a ele, E não é bem assim. Jesus passou por todas essas pessoas, mas era necessário para que tudo se cumprisse, que a palavra de Deus que estava escrito se cumprisse, que o justo, ia justificar a muitos, que através de um justo veio a salvação. E o justo é Jesus, o Filho de Deus, Só tinha Ele. Ninguém poderia nos salvar, nos dar uma nova oportunidade de salvação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Esse Verbo era Jesus Cristo. Ele já existia antes de o mundo existir. Jesus já era. Por isso que chama, ele é o Eu Sou. O Eu Sou, ele é o Deus Filho, O grande Eu Sou. Então era necessário para que nós herdássemos a salvação, que Jesus fosse traído, vendido, pelo seu discípulo Judas Iscariote. Muitas das vezes Jesus disse lá em João 16:33, que no mundo teríamos aflições. A tudo que Jesus passou na vida, Nesse mundo, ele afirmou que nós passaríamos, nós filhos dele, filhas dele, servos dele, íamos ser traído dentro da família, ser traído no ministério, na igreja, ser traído entre os amigos,
ser traído, ser perseguido, ser caluniado, ser vendido, né? Muitas vezes iam passar por tudo isso. A traição vem de pessoas próximas, não vem de pessoas distantes. Nunca pense que uma traição vai vir de alguém de longe, um inimigo declarado, não. A traição vem de um amigo, o que dá um sorriso, que te abraça, que te beija. Judas se escondeu atrás de um beijo, né? De um abraço, de um sorriso. Ele abraçou o mestre, beijou o mestre, mas ele era o traidor. Ele não queria que os outros discípulos vissem. Se ele chegasse, na hora que ele chegou com os guardas, né, e os sumos sacerdotes para prender Jesus, ele fosse falar ali, os discípulos ele ia ter vergonha, porque os discípulos não sabiam que ele era o traidor, e ele ia ser descoberto, desmascarado, mas Jesus sabia que ele era o traidor. Muito antes dele trair Jesus, Jesus já sabia que ele era o traidor. Satanás entrou no coração dele, né? E a fraqueza de Judas era o quê? Dinheiro. Então, quando Satanás entra na vida de alguém, a sua fraqueza é dinheiro, é ganância, herança, né? Quer roubar algo de alguém de alguma forma, a todo custo. Tem pessoas que vendem até sua alma por preciso, por dinheiro. Tem gente que é ganancioso, quanto mais ele tem, mais ele quer ter, mais ele trabalha de alguma forma para conquistar aquilo ali. Ele não mede esforço. Então, Judas, o esforço dele foi esse: vender o mestre, trair Jesus. Então, essa palavra deixa com meditação que nos últimos tempos Jesus disse que íamos ser perseguido, traído, caluniado, mas que ficássemos firmes e crescemos que tudo isso ia passar e que nós íamos vencer através do sangue de Jesus, através da graça de Deus, íamos vencer, porque Ele está conosco todos os dias, até o último, né? No fim dos tempos, Ele está conosco. Então, nós recebemos a salvação através do sacrifício de Jesus. Deixa essa palavra. Amém?